Pronto, agora sendo oficial, não é? Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. E vou procurar trazer algumas novidades do marketing jurídico, mas principalmente aquilo que realmente tem dado certo e quero contar com vocês me ajudando, sem dúvida nenhuma, não é? Então, muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Daniela também, né? Acabou de chegar. Como é que você está? Seja bem-vinda também. Enfim, gente, o direito, né, ele foi se subdividindo em muitas partes, tá? E é uma das coisas que eu me preocupo muito em falar, tá? Indo muito além de publicidade, propaganda, posicionamento, gestão de marca, assim por diante, mas é o assunto talvez o mais relevante, não é? Que não trata da comunicação em si, quer dizer, trata, mas não da forma em que a maioria pode estar imaginando, que é o posicionamento. Talvez ele seja a principal matéria dos últimos anos. Muita gente acha que as redes sociais. Não é as redes sociais. As redes sociais é um dos braços que o marketing jurídico tem, mas não é o principal braço, tá? Isso acabou batendo muito na tecla da jovem advocacia, achando que a rede social, de fato, ela te traz cliente, ela te traz autoridade, e isso não é bem verdade, embora tenha, sim, alguns fenômenos muito importantes na questão das redes sociais, né? E a gente vai analisar tudo isso. Porém, vou dar o fenômeno não, aquilo que eu mais encontrei nesses 24 anos no mundo da advocacia, tá? Escritórios genéricos, é o que eu mais encontrei na minha vida, tá? Eu já passei por mais de 900 escritórios, então não comecei ontem, e nem tenho poucas bancas para dar de exemplo, eu tenho praticamente todas as áreas do direito. E posso afirmar a vocês que o primeiro grande erro, alguns de vocês eu conheço e sei que não está mais nessa bola, digamos assim, de erro, que é ser genérico, que era algo muito comum, não é? Eu gosto muito de comparar com a medicina, igual aquele clínico geral de cidade pequena. Então, fazia sentido, de fato, você se formar, enfim, ser bacharel no direito, pegar a carteira da OAB e, opa, eu aprendi a ser generalista na faculdade, vou ser generalista aqui no meu escritório. Perfeito. E isso foi por décadas, tá? Por décadas. Quando nós chegamos nesse universo do direito, o que nós tentamos fazer desde lá atrás? Tracionar o projeto para cada um. Não é? Quer dizer, dando o norte para cada escritório. Tá? Então, alguém está com o áudio aberto, né? Então, por gentileza, se puderem fechar o áudio, e aí só quando for conversar, enfim, perguntar, fiquem bem à vontade. Então, assim, essa é uma questão importante. Muitos escritórios ainda estão nesse universo, sendo muito genéricos, não é? E pode ser genérico tanto nas áreas do direito, como também pode ser genérico nos clientes. Tá? E a gente vai ver isso com muita clareza. Tá? Os cases de sucesso que eu acompanho, eles não são genéricos, tá? Nenhum deles é. E aí muita gente confunde o fato de um escritório ser grande com ser genérico por ter muitas áreas. A verdade, dentro de escritórios enormes, é que alguns segmentos são mais importantes, são mais fortes dentro da própria estrutura, né? E algumas áreas são mais fortes ainda do que outras. Então, sempre vai ser isso. Você não vai ter uma área tributária igual à trabalhista, que é igual à ambiental, que é igual à minerária, que é igual à industrial, enfim. Sempre você vai ter desníveis de equipe, embora esteja no universo, enfim, universo não, numa banca enorme. Então, até isso já caiu por terra também. Eles também acabam tendo que se colocar de uma maneira, acabam, para quem não conhece, eles parecem ser um genérico, um full, né? Como o próprio Tiago está comentando aqui. Parece um full, mas lá dentro você consegue organizar as peças de maneira a atacar por segmento, tá? Quem me conhece aqui sabe que eu canso de falar sobre isso, porque ainda hoje, janeiro de 2022,
continua ainda muita gente ainda sofrendo um pouco na estratégia do escritório por não bater o martelo de qual segmento vai atuar, de quem é o teu cliente de fato, enfim. A gente vai olhar tudo isso, né? Então, só para completar, o Thiago está fazendo a seguinte questão. Como podemos diferenciar um escritório generalista de um full service? Então, Thiago, eu me refiro a esse generalista ao escritório, normalmente o escritório que ele acaba sendo pequeno e mostra para todas as pessoas que ele faz todas as áreas. Então, é muito comum ver isso, né? Então, por exemplo, tem 5, 6 advogados, no máximo, e aí coloca que tem 14 áreas do direito, tem 15 áreas do direito, né? E isso não é uma realidade, porque, na verdade, quando nós nos colocamos dessa forma para fora, que impressão que dá? É por isso que eu comparo muito com a medicina, né? Se você está com sei lá, uma doença específica, onde que você vai? Você vai, obviamente, no especialista. Então, Tiago, a grande questão é que os maiores escritórios, de fato, eles são aparentemente genéricos e full, né? Para ser mais correto, seria um full service, 25 áreas, 26 áreas, e, de fato, eles têm essas 25, 26 áreas, só não são, quando você olha o faturamento, elas só não são relevantes iguais. Você sempre vai ter áreas que são mais fortes. Matos Filho, por exemplo, que é uma banca enorme, se você olhar para a Demarest, olhar para Pinheiro Neto, são 3 escritórios absolutamente diferentes, que têm pesos diferentes em áreas diferentes. E os 3, Thiago, são full service, né? O generalista, não. O generalista é aquele que faz múltiplas áreas, mesmo tendo, não gosto de falar pequeno, não é isso, mas não tendo uma força de trabalho tão grande. E aí você começa a ter que colocar a tua hora fazendo coisas diversas. E aí as coisas começam a dar errado. Sobrecarrega demais, ok? Ah, mas o escritório grande é fácil porque eles têm equipe, têm diretores, têm RH, têm área de marketing. De fato tem, mas isso é uma novidade dos últimos 20 anos, né? Mas todos eles começaram pequenos também, né? Não vamos também ter a ilusão de que eles são já gigantes. Não, todo mundo começou pequeno, todo mundo começou... enfim, o doutor Pinheiro Neto, quando começou, era só ele. A Demarest Almeida era o doutor Demarest e o doutor Almeida, né? Sozinhos começaram, né? Um canadense e um brasileiro. Então, mas no passado era mais fácil. Aí talvez a gente possa realmente ter que concordar. Não digo que era mais fácil, mas tinha menos competição, né? Então, isso foi dito para mim pelo próprio Dr. Pinheiro Neto. Quando eu comecei, Bertozzi, eu falava inglês fluente, então não eram muitos que falavam inglês fluente. E por isso muitas empresas inglesas, até pelo perfil do Dr. Pinheiro Neto, muitas empresas e americanas vieram para ele. Se a gente for para o Rio, você tem a Gouveia Vieira lá, que eu também conheço de dentro, muitos franceses. Por quê? Porque se falava francês. Isso mudou. Hoje você tem estagiários que falam alemão, que falam inglês, que falam francês, e não é mais diferencial. Então, você vê que interessante, né? Que mudança de lógica está acontecendo, né? Mas, realmente, quem está aqui comigo tem que saber, tem que compreender que é importante você comunicar quem é você para uma parcela significativa da tua carteira. Então, quanto mais você bate genericamente, mais você perde cliente para os especialistas. Isso, tá? Por exemplo, várias vezes eu estou escutando isso, tá? Já faz mais de... Na verdade, eu escuto isso há muito tempo, mas vamos aqui pegar só a pandemia, ok? Como a área de análise. O que eu mais ouço é o seguinte: Bertozzi, os clientes estão sumindo. Onde é que eles estão? Vocês já pararam para pensar onde que está o cliente? Ele está no teu concorrente, porque a demanda continua a mesma, a demanda não mudou, tá? A necessidade que uma pessoa tem de contratar um advogado, seja na área sindical, na pessoa física ou na empresarial, não mudou. Aliás, podemos até dizer que a demanda está aumentando em algumas áreas, né? Como previdência,
trabalhista, que todo mundo tinha dito que ia acabar, e, meu Deus do céu, né? Só quem não conhece mercado. Tudo vai se reinventando, tudo vai se modificando, gente vai criando coisas novas, né? Então, mas o cliente tem sumido da porta de muita gente. E há dois fatores que eu posso concluir com muita facilidade do porquê disso. O primeiro é realmente essa concorrência que faz um valor financeiro mais baixo, tá? Vocês sabem que tabela da OAB, sendo muito sincero, é um parâmetro, mas na concorrência em que está, é rasgada ao meio, né? Ao meio não, em 8 partes, né? E simplesmente, quem está começando agora pode ofertar o mesmo serviço, não estou falando de qualidade, o mesmo serviço de um escritório já bem estabelecido por 1/3 do valor. Ou não pode? Ou ninguém viu isso aqui? Todo mundo sabe, né? E o outro fato também é os escritórios estarem investindo em segmentação e especialidade. E isso faz com que esses escritórios tomem clientes dos escritórios mais genéricos, né? Então, começa a perder cliente de uma maneira muito estranha, né? Você não está acostumado com isso. E, ao mesmo tempo, fica aquela impressão, o que está acontecendo? Né? E o que está acontecendo é isso. Eu já vou mostrar outros fatores, né? Exato, Ricardo. Bem isso que você falou. O Ricardo comentou aqui sobre a falta de qualidade, o cliente só vai saber depois. Perfeito. Mas também nós temos esses fenômenos, não é? Que são você criar escritórios como se fosse uma startup, nos mesmos conceitos de evoluir uma startup, você já tem escritórios de advocacia pensando assim. E isso faz com que eles tenham, sim, mais força, enfim, especialmente quando eles decidem por uma especialidade. Então, é um escritório tributário, embora seja jovem, mas é um escritório só tributário, e nós vamos fazer só tributário. Assim como tem outros que é só previdência em regime próprio, só previdência em regime geral. Não é? Então, essas decisões, por mais que o teu escritório tenha 30, 40 anos, podem ser tomadas novamente, podem ser redimensionado a comunicação do teu escritório. Porque, sejam bem sinceros aqui comigo, alguma estratégia de rede social genérica dá certo para vocês? Bater o escritório, mostrar as instalações, tudo que é genérico, vocês vão perceber que cai no lugar comum. Então, é a parte mais fácil de se fazer. Tá? Pegando rede social, a parte de vídeos é importante, ela é muito importante. As pessoas estão deixando de ler para usar isso aqui sem parar. Né? Não adianta, está todo mundo usando. Os números no Brasil são inacreditáveis. Tá? Estamos falando aí já de 140 milhões de pessoas com um celular, incluindo crianças aqui, lógico. Né? E smartphone, não estou mais falando de celular antigo, né? Não, smartphone, eles ficam vendo vídeos por aqui. Não é? Então, se a base da informação mudou da mídia tradicional para as mídias segmentadas, esse fenômeno tem que ser observado. Um terceiro fenômeno muito interessante são dos influenciadores, que é inegável. Hoje você tem influenciadores de praticamente tudo, inclusive do direito, óbvio. Você tem influenciadores sobre qualquer assunto que você quer. Tá? Vou dar um exemplo nos Estados Unidos. Matéria até recente da Gazeta do Povo, um podcast, né? Um podcast que é o Joe Rogan Experience, que é aquele comentarista do UFC. Né? Para quem gosta de luta, já viu ele milhares de vezes, e muita gente não sabia que ele tinha um podcast de muito sucesso nos Estados Unidos. Esse podcast, hoje, ele tem mais audiência que a CNN e a Fox News, que são mídias tradicionais. Tá? Então, as coisas estão acontecendo em outro arco. Isso é muito interessante também para a nossa análise. Tá? Bom, gente, deixa eu avançar aqui. Fiquem bem à vontade para a gente trocar ideia, façam perguntas. Tá? E está aqui um dos motivos da confusão em que está acontecendo e por que eu bato tanto na tecla de sair para a estratégia com foco em segmento ou reduzir o número de áreas que o escritório diz que faz, mas nem necessariamente faz, tá?
por conta deste gráfico que eu já desenhei há muito tempo, mas funciona até hoje. Tá? Repare, nós temos o tempo. As pessoas estão aplicando o tempo delas, ela tem menos tempo para escolha que um advogado ou uma advogada. Então, ainda o boca a boca é, sim, a principal forma de você captar cliente. Mais na pessoa física e menos na empresarial. Tá? Você tem, sim, claro, o fenômeno boca a boca na empresarial, mas ele é menos do que na pessoa física. Você tem clientes sozinhos na pessoa física que já... Alguém que deve ter essa experiência. Trouxe 10, 20, 30, 50, 200 clientes. Tá? Na empresarial, você não tem isso. Você tem um fenômeno de 2, 3 por indicação, tá? De um cliente só. Mas você não tem esse fenômeno como tem na pessoa física. Tá? Mas são, obviamente, direitos diferentes, são públicos diferentes, com necessidades diferentes. Mas, pense bem, o público tem cada vez menos tempo para tomar uma decisão. Quanto mais segmentado e mais especialista você for, mais você fura essa bolha. Tá? Também aumentou muito as áreas na advocacia. Isso confunde o cliente. Vocês têm direito das construções, direito das infraestruturas, direito enfim, direito imobiliário, entende? Então, essas variantes, assim como nós sofremos também para encontrar a variante correta na medicina, o cliente de vocês também sofre para encontrar a variante correta no meio jurídico, tá? Então, não tem como você descartar a realidade e aí simplesmente se jogar numa rede social e achar que está beleza. Mas o que é beleza? Está trazendo cliente? E outra, se traz cliente, qual é o valor financeiro que esse cliente está te trazendo? Ou são pequenas causas? Né? Bem pequeno mesmo. Um escritório empresarial, ele basicamente tem pouquíssimo resultado em redes sociais. Na pessoa física, está aumentando cada vez mais o resultado. Mas se eu posso furar de novo, eu consigo furar essa bolha pela hiperespecialidade. Tá? A gente já vai ver isso. Então, o cliente tem mais escolha disponível, ou seja, mais concorrentes no mercado, ele tem menos tempo para tomar uma decisão e há mais áreas do direito. Tá? Então, coloquem isso em mente, que é onde a gente precisa furar. Inclusive, meu número está errado aqui. Tá? Eu coloquei 80 mil sociedades, mas já está em 140, especialmente pelo fenômeno das individuais, tá? Sociedades individuais. Já são 140 mil para 1,3 milhões, 1,4 milhões de advogados. Então, não dá mais. Basta vocês olharem nas regiões em que vocês estão atuando, quantos advogados tem na própria região. E outra, hoje o cliente ele não é mais fiel pelo regional, certo? Ele contrata escritórios de qualquer lugar do Brasil. Isso não é uma novidade, mas a pandemia acelerou tudo isso. Então, você pode estar tanto recebendo concorrência de escritórios que estão no interior do Piauí, mas que seja no interior de São Paulo, no interior do Piauí, né, de Pernambuco, do Pará, do Amazonas, pela hiperespecialidade, como você pode também, obviamente, ser o escritório que leva a concorrência para outros lugares. Mas, ao invés de ser genérico em levar a tua concorrência para outro lugar, que tal medir em que cidade tem o tipo de negócio que é mais favorável à tua advocacia? Tá? Vou dar só um exemplo aqui, tá? Para ficar claro o que eu estou dizendo, que é o seguinte. Tá? Vamos pegar aqui, não sei se todo mundo conhece o conceito de cluster, mas clusters são empresas que acabam se reunindo nas mesmas regiões. Tá? Isso acontece no Brasil todo. Ah, não, você tem lá cidades do interior do Mato Grosso do Sul, que são basicamente agronegócio. Parte do interior do Paraná é assim, parte de São Paulo é assim. Enfim, tem um cinturão verde no Brasil, tá? Que começa lá no Rio Grande do Sul e vai até o sul do Pará. Tá? Então, esse cinturão, você consegue saber quais são as principais cidades. Tá? E um escritório que acabou fazendo esse movimento muito bem feito foi a Brasil Salomão. Eles foram colocando escritórios deles com foco no agronegócio e se posicionando nas cidades do agro. Eles não precisavam entrar na capital. Por quê? Se o cliente dele não estava na capital. Entenderam?
E hoje você consegue fazer esse mesmo movimento com quase pouquíssimo dinheiro, usando, sim, redes sociais, usando também imprensa. Eu sou um grande defensor ainda de você construir autoridade na imprensa, dando palestra, escrevendo livro, né? Criando um canal no YouTube com foco no ambiental, se for o caso, ou com foco na previdência, professores e assim por diante. Você tem que dar nome para as coisas. Tá? Então, o código de ética, ele não impede absolutamente nada disso. Isso aqui que eu estou falando até agora é estratégia. É a mais pura estratégia. Então, você tem que pegar um mapa do Brasil, se você cansou de tomar paulada na tua região e quer avançar para outras regiões, pega um mapa do Brasil, né? Faz uma análise econômica, isso eu faço geralmente para os nossos clientes, eu ensino a fazer, enfim, e aí vai colocando o teu escritório nesses lugares. Vou dar uma dica aqui que eu acho muito interessante vocês pesquisarem, que é o Economapas, tá? E enquanto estou lembrando só do Economapas, não sei se alguém lembra de outro aqui, né? E o Empresômetro, isso. O Economapas e o Empresômetro. Eles são concorrentes. Com essas duas ferramentas, eu consigo saber aonde que as empresas estão, por uma série de variáveis, quem são os seus gestores executivos, o telefone deles, o e-mail deles. Né? Uau! Então, você consegue mapear, sim, as regiões, pagando 300, 400 reais no mês. Tá? Se for, claro, a estratégia do teu escritório fazer um crescimento nessa forma. Né? Exato, Ricardo. O Ricardo comentou das audiências virtuais, é isso. Então, é uma tendência que vem para ficar e a concorrência se tornou nacional. Então, o teu escritório, pensa aqui comigo, o teu escritório não é mais só do Rio Grande do Sul. O teu escritório é de todo lugar do Brasil. E, de novo, se todas as áreas do direito é muita coisa, todo lugar do Brasil, então nem se fala. Então, eu quero que fique bem claro que nós temos que, se for o caso, para cada um aqui tem uma realidade. Mas se você quer crescer, é escolher as cidades-alvo na qual você vai colocar a tua comunicação. Eu não estou dizendo que você vai colocar o teu escritório lá. Mas eu quero que as pessoas que estão lá, aquele cluster, ou porque tem tipos de profissões mais interessantes, elas descubram vocês pelo Google, descubram vocês, não é, por palestras, vocês sejam muito insinuantes na estratégia de marketing, e aí você começa a ter clientes vindo de outras áreas, porque vocês não são mais concorrentes regionais, isso acabou, tá? Agora é nacional, e quem não perceber isso vai ficar para trás. Não tem o que fazer. Né? Existe uma limitação de mercado que é a concorrência mudou e você tem que mudar junto. Não adianta ficar jogando dinheiro em rede social, outra coisa do gênero, sem saber o que vai fazer com isso. Né? Quais palavras-chave vão ser compradas, que tipo de campanha que você vai montar, e o mais importante, qual é o canal? Tá? Que tipo de canal que você vai ter? É um canal sobre direito empresarial? Mais genérico que isso não tem, né? Não tem. Então, você tem que criar, por exemplo, um canal do agronegócio, um canal do setor da construção, um canal do setor supermercadista. É isso. É dar o nome para o teu público. Como é que nós descobrimos isso? Olha para a tua carteira. Lógico. Tem que olhar para a tua carteira. Tá? Pega a tua, assim, nos últimos 5 anos, quais são, pegando aqui primeiro empresarial, quais são as empresas, melhor, quais segmentos são dessas empresas que mais foram clientes de vocês, ou na história de vocês, ou pelo menos nos últimos 5 anos. Quando vocês saibam que a maior parte dos escritórios sequer tem essa informação, tá? Não tem. Então, quando eu pergunto isso, que a primeira coisa que eu pergunto numa consultoria, mas aí onde é que está concentrado? Ah, não sei. Então, tá bom, me pega os 10 maiores clientes do escritório, eles são de que área? Às vezes começa a aparecer, educacional, tem startup, tem um pouco de tudo. E está errada a resposta também. Então, esse pouco de tudo sempre vai ter um segmento. Para ser bem sincero com todos vocês, são 3 segmentos que a gente tem que escolher. Na pessoa física, é a mesma coisa.
Mas, Bertozzi, eu sou um escritório trabalhista e previdenciário. Certo. Qual é o perfil do teu cliente? A maioria também não sabe, né? Aí, devagarzinho, com insistência, vamos analisar, olha a carteira, vê o que é, aí começa a aparecer. Ah, tantos são enfermeiros, tantos são professores, tantos são seguranças noturnos. Perfeito, então eu tenho 3 segmentos que, por exemplo, representam 60% do faturamento do escritório e a estratégia que eu vou montar é nesses 3. Então, você está dizendo que a gente não vai mais trabalhar para os outros? Não estou falando isso. Estou dizendo apenas que a tua campanha vai ser mais forte nos 3 perfis que mais contratam o escritório. Não é lógico isso? Não é possível que não seja lógico. Né? Não pode ficar dando tiro em coisas muito genéricas. Não, um comércio. Tá bom, mas quanto que representa comércios na tua carteira? Ah, Bertozzi, tem 50 comércios. Pô, legal, então vamos avançar em empresas de comércio, ou varejistas, enfim, em todo o país, escolhendo algumas cidades para atacar. Né? Da onde que vocês são? Me ajudem aí, eu estou sem a tabela na minha mão. Vocês são de que cidade e estado? Se puderem me colocar aqui no chat, vai ser ótimo. Aí eu posso trazer aí alguns cases. Olha lá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Joinville, Rio do Sul. Aliás, uma excelente cidade, não é? Conheço. Sorriso, Porto Alegre, Aracaju, na verdade, eu conheço todas, né? Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, Lusiana, em Goiás, outra cidade muito interessante, com foco em agro, não é? Enfim, a Valéria também de Curitiba, Teresina, perfeito. Então, Alexandre, por exemplo, Teresina, existe um caso bem interessante no Piauí que eu tenho acompanhado. Muitos escritórios de outros lugares do Brasil estão contratando advogados de Teresina, no Piauí. Por quê? Porque o Piauí é um dos lugares onde os alunos melhor vão em matemática. Então, nasce muito tributarista ali, muito previdencialista, que são matérias que exigem um bom conhecimento de matemática. Então, é muito interessante como, com tanta experiência que você acaba tendo, você começa a enxergar a inclinação de cada lugar. Tá? Assim como no Rio Grande do Sul também tem tributaristas bons e tem grandes previdencialistas. Então, você consegue ver nas regionais, né? Regionais não, em cada estado, como isso vai se formando, né? E isso muitas vezes não se enxerga naturalmente, nem se tem estudo. Aqui eu estou dizendo que aqui é mais intuitivo do que há um estudo exato sobre isso, mas está acontecendo. E aí tem esse fenômeno também, os escritórios estarem crescendo sem contratar mão de obra local. Vocês já estão fazendo isso, não? Que é um fenômeno, né, Larissa, você. Tá? Então, você contrata... Da onde que você está contratando? Da onde que tem seus parceiros, Larissa? Boa tarde. Eu tenho um escritório exclusivamente feminino, né? São só funcionárias e advogadas. E eu tenho hoje uma em Curitiba, uma advogada em Curitiba trabalhando para mim, uma advogada em São Bento do Sul, no Rio Grande do Sul, uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e uma aqui no interior de Mato Grosso, em Tangará. Perfeito, né? E assim, você pode perceber que o padrão de qualidade, seja das peças ou outras coisas, não cai. O fato de estarem longe, não é? É tudo uma questão de treinar as pessoas. Tá? O esquema é muito forte, né? O escritório tem todo fluxograma, organograma, manuais Não, perfeito. Então, até automatização de WhatsApp, então elas atendem pelo WhatsApp e pelo próprio telefone do escritório. Então, hoje as tecnologias facilitam muito. Facilitam, isso era impensável há 10 anos. Né? Você tem um escritório em que parte da tua equipe de produção e até de atendimento estivesse espalhado em outros lugares, e hoje pode. Né? O cliente também, principalmente de grandes metrópoles, na pequena cidade você tem algumas variantes nisso que eu estou falando aqui.
Mas cada vez menos você quer perder tempo esperando, você quer perder tempo no trânsito, pelo menos quem tem essa possibilidade. Tá? Óbvio que clientes de menor poder aquisitivo, embora são ações maravilhosas, pensam um pouco diferente. Tá? Ele também gostaria de ser atendido por você presencialmente, tal. Tá? Empresas nem se fala, porque empresa é você que vai na empresa, né? Raramente o empresário vai até o escritório, porque é desse jeito que é. Né? Então, quem tem escritório empresarial sabe que 70% ou mais dos seus atendimentos é feito no local da empresa. Então, o escritório já era meio móvel, não é? Ele já podia ter clientes em vários lugares, pega esse avião, vai de carro, vai de bike, enfim. Mas o advogado ou a advogada fazia essa movimentação. Na pessoa física era mais regional. Tá? Muitos sócios queriam ver a equipe ali trabalhando olho no olho. E isso está mudando de novo. Então, quais dessas tendências vão ficar ou não? Eu diria a vocês que, olhando pelo viés do marketing, de gestão, é o modelo que veio para ficar. Ter uma matriz forte, tá? Uma matriz forte, e essa matriz forte ser um tentáculo para ataques nacionais, tá? E esse posicionamento que a Larissa comentou, que são só mulheres que trabalham na banca, isso é um posicionamento, isso atrai outras, enfim, outras mulheres, outros, se foram empresárias, né? Você tem o foco para empresária, atrai direito de família, então você tem, um posicionamento, né? Então, tem clientes meus, por exemplo, a Daniela Correia, que tem um foco na área supermercadista, então ela entende de supermercado. Ela compreende por que é a gôndola, não é? Como é que funciona o sistema de gôndola, por que um produto está mais para baixo, outro está na linha exata do olho médio do brasileiro, 1,60 m, 1,65 m, tá? Então, você já sabe o que é isso, o que é enfim, a tabela de promoção para o produto ficar na ponta de gôndola. Então, quanto mais você conhece o negócio do teu cliente, maior a probabilidade de uma negociação ser bem-sucedida. De novo, é um tiro no genérico, né? Então, veja, nós montamos a Celibertose com todo esse princípio de hiperposicionamento. Nós só trabalhamos no mundo jurídico. Tá? Nós só trabalhamos com bancas de advocacia e com departamentos jurídicos e ponto final. Esse é o nosso negócio, a gente não vai mudar desse negócio. Isso nos trouxe posicionamento, especialidade, livros, palestras, enfim. Então, criação de instituto, então a gente não vai mudar esse posicionamento. Né? Não há necessidade de fazer esse movimento. Você pode criar novas ideias em cima disso. Tá? E veja, saindo um pouco da macroestratégia para a microestratégia, por que o cliente nos contrata? Tá? Esse talvez seja uma das questões essenciais que já é estudada há muito tempo. Né? Então, em primeiro lugar, as emoções estão envolvidas. Tá? Mais na pessoa física, menos na empresarial, embora também tenha emocional ali envolvido, no societário. Não é? Você não tem emoção no tributário. Né? Ninguém vai pegar um lenço e chorar pelo tributário. Vai sim, desculpa. A gente chora sim pelo tributário, é verdade. Né? Um balde de choro. Tá? Mas, via de regra, o que leva uma pessoa a contratar e a perder até o medo de contratar. Vocês sabem que tinha uma coisa que eu batia muito em reuniões com presidentes de OAB e assim por diante, era que a OAB fizesse campanha em prol do advogado, né? Da contratação de advogado e advogada. Sabe? Tirar essa, assim, a população às vezes tem muito receio. Não, vai esquentar minha cabeça, vai ser complicado. Gente, para isso que avançou a advocacia consultiva, né? Que é uma modalidade que todo escritório tem que ter. Claro que o contencioso traz um excelente retorno, né? Ninguém duvida, ainda mais, depende da área que se atua, e o consultivo tem se tornado, e é assim nos Estados Unidos, né? Vocês sabem que lá é muito mais consultivo, embora lá o contencioso ele é um contencioso diferente.
né? O direito lá é muito oral, não é igual aqui no Brasil. Você escreve 75 mil páginas para um processo. Então, veja que o marketing jurídico não é só a maneira que você se comunica para fora, mas desde a maneira que é feita a petição, o treinamento que é dado para a tua equipe, tá? Todo sócio precisa treinar a equipe uma vez por mês. Isso é inegociável, inegociável. Porque depois vem o sócio, né, o conjunto de sócios, poxa, não tem tempo, não aguento mais, a rotina está dura, eu tenho que fazer o retrabalho para todo mundo. Se você faz retrabalho, falta treinamento, né? Claro, quem acabou empreendendo no direito, né, acaba se virando mais, a gente acaba se tornando autodidata, e vocês sabem disso, né? Nós aprendemos, nós nos viramos, mas nem todo mundo tem esse tipo de iniciativa, né? Nós temos dentro da equipe pessoas mais acomodadas, né, que ficam satisfeitas em ganhar lá. Quer ver uma coisa que vai ser raro aqui vocês me disserem que é diferente? Olha para os membros da tua equipe, certo? Quanto da tua equipe de verdade ajuda a captar cliente? É uma minoria, ou não é? Uma minoria, cara. Você pode colocar lá 30% da ação, você pode dar lá um bônus de não sei quanto, não sai do lugar para ajudar a captar. É muito interessante isso, né? Já vi 50%, já vi, enfim, metade do contrato, ainda mais quando é de partido, ó, 10 mil reais mensal, 5 mil é teu no primeiro mês, 2.500 no segundo mês, 1.000 no terceiro mês, no quarto mês cessa, não é? Você já recebeu esse dinheiro de curto prazo, tá? Isso, claro, é a área comercial do escritório, assim como tem escritórios contratando gente da área comercial. E aí vocês vão ver que não é bem sucedido também, não é? Gente que não seja do direito, tá? Gente, isso tudo tem a ver, claro, que são as emoções. Da onde que vêm os clientes normalmente? Eles vêm de familiares, vêm de amigos, colegas, parceiros do direito também indicam. Quanto mais especialidade tua é reconhecida, mais indicações você recebe de outros advogados que reconhecem a tua especialidade, tá? Isso é muito comum em quem é autor de livro, quem é palestrante, né? Quem atua em segundo grau, em terceiro grau, acaba recebendo muito dessas indicações. Mas não é só isso, tá? Você tem lá uma advogada muito que é só penalista, não é? Aliás, os penalistas têm esse privilégio de serem, sim, sempre de hiperespecialização. Se ela tem um caso complicado, você pode indicar para aquele profissional, né? Então, nós somos assim, o ser humano é assim. Nós indicamos as pessoas que nós gostamos dela. Por isso que eu chamo que é emocional. Então, o atendimento, a primeira linha de atendimento teu, tá? Então, veja só, dá tanto trabalho para trazer um cliente para dentro do escritório, não traz? Dá sim. Não é barato, exige tempo, exige estratégia, exige dinheiro também, dependendo do caso. E aí, quando chega lá, o que acontece? Às vezes, uma ligação que a pessoa atende mal-humorada destrói tudo, né? Destrói todo o esforço que foi feito. Então, poucos escritórios dão atenção para a linha de frente, tá? Isso está mudando porque nós atuamos já há tanto tempo nesse negócio. Eu sempre disse a respeito da linha de frente do escritório. Hoje, qualquer um, estagiário, advogado, pode estar atendendo um WhatsApp, pode estar atendendo um telefonema, pode estar respondendo, né? Você já imaginou mandar uma mensagem para um cliente, um potencial cliente, e a mensagem está escrito num tempo verbal errado, sabe? Então, tomar cuidado com esses pequenos detalhes é tão relevante quanto a estratégia de marketing de ataque, porque isso aqui é marketing passivo, né? Outra, você tem uma reunião que um cliente vai vir daqui a 5 horas no teu escritório, né? Marcou em cima da hora. Ou então, não, você tem 2 dias de antecedência para se preparar para uma reunião interessante. Alguém, se você for sozinho, tudo bem, tá? Você que vai fazer esse estudo que eu estou dizendo, mas é um mini dossiê, não é? E é tão fácil você fazer o mini dossiê que vamos pegar aqui para a empresa primeiro. Então, se é empresa, que tipo de empresa que é? Qual o segmento que ela está inserida? Vai lá e pesquisa uma informação econômica, né? Pesquisa uma informação econômica sobre aquele negócio que ele está. Vai ser muito mais afável o atendimento
do que você não saber nada, né? Uma coisa que me dá até urticária é em escritório pessoa física, quando uma pessoa liga, ou enfim, omnichannel, né? Vários canais em um só, tá? Então, vai lá, mandou um WhatsApp, não importa como a pessoa entrou em contato. E a secretária, ou quem está fazendo a primeira linha de atendimento, não perguntar sobre a pessoa. Ah, a senhora é o quê? Enfermeira? Ah, sou enfermeira. A senhora trabalha com o quê? Eu trabalho com isso. Poxa, que bacana. Tem filhos? Tenho. Que legal. Qual é o nome do seu filho? Ah, é Davi. Essa informação do nome do filho, tá? E da profissão é o ponto essencial de um excelente atendimento. Você nunca viu a pessoa, você vai lá, tudo bem, seu Bertozzi, e o Davi, como é que está? Eu já vou abrir um sorriso, né? Poxa, no mínimo a pessoa foi lá e pesquisou. Lógico, se você tem estagiário, se você tem ali uma secretária, um secretário, né, de qualidade bacana, já ensinar a pessoa a fazer isso é maravilhoso, né? Mas como é que é no dia a dia dos escritórios? Quem fica na posição da frente é o quê? Hã? Na maioria dos casos, tá? De novo, muitos de vocês são exceções, eu conheço, inclusive, mas, normalmente, a secretária ela é office boy, ela paga a conta, é isso. Então, ou faz uma coisa só bem feita, ou vai fazer várias coisas meia boca, né? Então, na medida que o escritório evolui e cresce, você precisa delegar as funções básicas desse escritório, para se dedicar à coisa mais importante da banca. Na verdade, são duas coisas. O aprimoramento técnico seu e da equipe, por isso os treinamentos e assim por diante. E o segundo, que é captar cliente e reter cliente. Essa é a função primordial do sócio, tá? Não há como escapar dessa realidade aqui, especialmente quando a banca é pequena. Eu tenho lá 1, 2 sócios. Quando nós temos 2 sócios, por exemplo, né, um é mais comercial, vamos pegar o meu caso lá da Célia Bertozzi, eu e a minha sócia, que é a Lara Célia. A Lara, ela não tem o perfil que eu tenho. Eu sou o mais comercial, eu que busco o cliente, eu que vou atrás. Não é? Não quer dizer que ela não vá, quer dizer que eu gosto mais disso e sou eu que acabo assumindo essa função. Então, as prospecções normalmente são comigo. Não dá para fazer todas, mas 90% sou eu que faço isso há 2 décadas. Né? E ela é fantástica na organização interna da nossa empresa. Então, cada um tem uma função muito clara na sociedade. Então, se você é o sócio de prospecção, de trazer cliente, fantástico. Isso não quer dizer que o sócio que não é tão comercial, ele pode ajudar com a produção intelectual, escrevendo, palestrando, trazendo assuntos importantes para uma reunião técnica, por exemplo. Só que eu tenho outra urticária. Já que vocês estão fazendo uma reunião técnica, e não é todo mundo que faz, tá? Devia ser, no mínimo, toda semana, devia ter uma reunião técnica no teu escritório, dividida em cliente, gestão, né? Questões técnicas, enfim, e prospecção também. Você pode condensar esses 4 assuntos, tá? E suas variantes, em 45 minutos. Pronto, coloca numa sexta, coloca numa quinta. Vamos falar a verdade, vai. A exceção de penalista e outras, mas muito raro mesmo. Quantos clientes, de fato, ligam para o teu escritório numa sexta-feira, às 4 da tarde? Muito pouco. É muito difícil você ter. Tá? E quando tem, é controlável isso. Então, não é segunda-feira que se faz reunião, é numa sexta ou numa quinta. Segunda-feira é muito ativo dentro de uma banca. Né? Então, essa estratégia de marketing, ela tem que estar muito integrada no escritório todo. Eu, por exemplo, vou fazer agora em abril 24 anos, como eu disse para vocês. Eu sempre dou treinamento para as equipes dos escritórios que contratam a consultoria da Célia Bertozzi. E para todos, não é que eu treino sócio, treino todo mundo, até a moça que limpa o escritório. Eu acho importante ela estar na reunião.
saber algumas coisas básicas de gestão de cliente. Tá? O cliente está cada vez mais impaciente, o cliente não é mais de antes, né, gente? Vocês trocam de médico, vocês trocam de, sei lá, de tudo que é profissional, né, de arquiteto, por coisas mínimas. E por que a gente troca? Porque tem muita gente boa no mercado. Tá? Então, não dá para vacilar no passivo, no atendimento e na informação para o cliente, que é a grande reclamação, não é? De você faz todo um movimento, tanta força para trazer o cliente e depois falha na entrega de informação. Tá? Depende do tipo de banca também. Vocês já repararam que o teu maior cliente, tá? Vamos pegar aqui no empresarial, as empresas de maior porte são as que menos incomodam o escritório. Não é isso, Cláudio? E, enfim, quem aqui é da área empresarial sabe, empresa grande ou empresa de middle market, que são empresas médias, incomodam muito pouco o escritório. E isso devia acender um sinal vermelho do teu escritório. Então, uma das coisas que eu mais defendo é a classificação do cliente. Tá? Então, escritório grande, perdão, empresa grande não fica batendo na porta do seu advogado toda hora. E isso é preocupante. Por isso que é bom ir lá tomar um café, não é? É lá fazer uma informação diferente, fazer aquele relatório que é impresso por software, não é? Pegar aquilo e transformar no legal designer. Né? Vamos imaginar que você tem uma banca trabalhista, enfim, trabalhista, tributária, societária, direito comercial. Pronto, o básico aqui de banca empresarial. E aí você tem ali o relatório trabalhista para entregar. Né? Quase todo mundo faz do mesmo jeito. Por que não pegar, desde que o escritório foi contratado, né? E nesse relatório você manda um arte finalista fazer, isso é R$150 no máximo. E aí coloca lá a economia que vocês trouxeram para o escritório, mas enorme, 50 milhões, vamos imaginar aqui, bem grande. Bem grande. Tá? A primeira vez que eu usei isso de verdade foi lá em 2001, na TIM. Chamaram o escritório principal da Trabalhista, né, na sede da TIM, né, da Brasil Telecom, perdão, e a executiva principal era uma italiana, e casca grossa, tá? Essa italiana era casca grossa. Aí, o que nós fizemos? Nos preparamos muito bem, eu era consultor desse escritório, hoje é um escritório enorme, mas na época não era, e demos um show ali, né? Em 15 minutos foi ensaiado os números, a maneira de passar número, né? Não deixaram a gente levar PowerPoint, essas coisas, fizemos cartazes, né, impressora digital, ficou lindo, então puxava lá 50 milhões, 50 e poucos milhões, e não sei mais o quê. Gente, não preciso falar, não só, olha o emocional aqui, não é? Não só encantou os executivos, eram todos os executivos principais que estavam nessa reunião, né? Não só encantou eles, como eles aumentaram a carteira a outras 4 unidades da federação. E aí o escritório disparou de tamanho. Não teve o que fazer, a gente acabou tendo que crescer em cima dessa demanda, né, trabalhista, mas que acabou até se tornando uma trabalhista de volume, né, dado o que aconteceu nessa reunião. Então, isso ainda impacta, isso foi há 20 anos, mas ainda impacta, tá? Você saber fazer essas coisas. Não é? A pessoa física, por que se contratam os advogados? Por que as pessoas te contratam? Você já perguntou para os clientes? Não é? Não perguntar de boca para fora, mas fazer uma pesquisa ali. É possível fazer pesquisa dentro de escritórios, tá? É possível. Só que nenhum empresário, ou então executivo financeiro, que geralmente cuida de causas tributárias, vai querer responder uma pergunta de 0 a 10. Ah, você é satisfeito com o nosso escritório? Marque aqui de 0 a 10. Não, é ridículo. Então, como é que se faz isso? Você, na conversa com os clientes, vai anotando o que é dito por eles. Tá? Muita coisa aparece, e por causa disso eu uso uma estratégia muito bacana, que eu não costumo falar, até não sei por que eu não falo tanto dessa estratégia. Eu gosto muito de chamar o cliente para dar palestra para a equipe. Tá? Das mais de 50 que eu participei,
o que eu mais escutava, assim? Primeiro, eu agradecia a oportunidade, muito obrigado, tal. Depois, baixava o sarrafo, né? Não teve aquele relatório que eu pedi, não sei quando aconteceu tal coisa, né? O cliente tem uma memória de elefante, né? Vocês sabem. E depois, muito obrigado pela oportunidade e tal. Só que no começo as pessoas ficavam muito chateadas quando fazia isso. Depois, tá, a gente foi adaptando essa estratégia para escutar o cliente e melhorar o sistema do escritório. Né? Nós fazíamos isso trazendo os clientes para conversar, com a equipe toda. Né? Ah, mas o meu cliente é muito simples. Não, tudo bem, usa outras formas de trazer isso para dentro de você. Não tem ninguém melhor para avaliar o teu escritório do que o teu próprio cliente. Tá? Então, quanto mais você descobrir quais são as emoções, o porquê que a pessoa nos contratou, você vai reforçar toda essa informação que você está coletando nas tuas campanhas de marketing, na tua negociação. Nossa, eu gostei muito do café. Vocês já escutaram isso ou nunca? Muita gente já deve ter escutado isso, né? Nossa, eu adoro aqui a moça que atende, adoro aqui, principalmente pessoa física, né? Eu adoro esse café aqui especial que fazem, é muito gostoso, ao ponto de se tornar até marca registrada de alguns escritórios, tá? Fazer o café daquele jeito, ter lá um bolinho, ter uma coisa diferente, não é? E isso encanta as pessoas, que 90% dos escritórios, o que tem? Café e água, né? Não podia ter uma tábua de frios, ou então uma cesta de frutas ali para servir para o cliente, para mostrar o quão nós somos felizes desse cliente estar conosco. Então, do que adianta sair martelando para todo lado se a linha de dentro precisa estar muito bem coordenada com o ataque para fora, tá bom? Então, nessa parte é isso. Fiquem à vontade aí para as perguntas, tá? Então, veja, vamos começar o ataque efetivo agora. Cliente ativo, inativo em prospecção, tá? É isso que você tem que olhar dentro do teu escritório. Quando eu começo uma consultoria, é isso aqui que eu peço. Quem são os teus melhores clientes? Quem são os teus melhores ex-clientes? Muitas vezes, dependendo da tua área, por exemplo, societário. É muito comum no societário uma empresa contratar o advogado ou advogada para dar um parecer ou para fazer um trabalho específico e acabou. Na área imobiliária também é muito parecido, outras áreas também são assim. Tá? Então, veja, mas a maior parte das áreas não. Então, eu quero saber, dos últimos 5 anos, quem são essas pessoas. O cliente ativo, o teu cliente inativo, e para quem você está prospectando. Você tem esses dados? Quantas propostas você mandou e quantas delas foram aceitas e quantas foram rejeitadas? E por que foi rejeitado? Né? E aí vem a história do vídeo. Eu adoro vídeo, uso muito vídeo, acho que todo mundo tem que usar vídeo, seja vídeo atendimento, não é? Se é uma matéria que ela é repetitiva, por que você não faz um vídeo e, na primeiro atendimento, a secretária já manda esse vídeo para o teu cliente? Lá você vai explicar, olha, traga o documento tal, traga isso, traga aquilo. Vai poupar um tempo enorme na tua banca? Vai, não é? E tem o vídeo proposta também, que eu acho maravilhoso isso aqui. Pouca gente usa no Brasil. Embora eu já fale disso até nos meus livros. Não é? Em palestra eu sempre repito isso. O que é o vídeo proposta? É você mandar um WhatsApp, não áudio, que ninguém aguenta mais, né? Escutar áudio. Mas é mandar um vídeo teu de 1 minuto explicando a proposta que você acabou de mandar para aquele cliente. Vamos falar sério, vai. Vocês leem propostas que recebem? Não. Então, se vocês também não leem propostas muito profundamente que vocês recebem, o que dirá quem não é advogado? Esse que não vai ler mesmo. Tá? Então, ele vai lá e vai olhar o preço. Quanto que você está querendo por aquela questão específica. Né? Uma causa de família, por exemplo. Nossa, doutor, é muito caro. Vocês já repararam que para a maior parte dos clientes no Brasil tudo é caro? Tudo é caro, né? Então, tem que ter uma margenzinha de negociação, que não tem o que fazer, é assim no Brasil. E, na hora que você mandar o papel da proposta, já manda o vídeo, gente. Para que errar justamente no momento que o cliente pediu uma proposta para você
não é? O que dirá mandar proposta atrasado, né? Vocês têm prazo para envio de proposta? Para mim, a controladoria do escritório deveria também ter o controle de envio de proposta. No máximo 24 horas da proposta solicitada. Tá? Exceções 48 horas. Mais do que isso, você está brincando com o cliente. Tá? Você está se arriscando a perder esse cliente. Então, melhor jogar a proposta bem rápido para esse cliente. Porque ele pode estar cotando com outra banca. Vocês sabem que é assim agora. Né? Quanto maior a empresa, olhando aqui para o empresarial, mais ele cota com outros. Tá? Então, quanto mais veloz você mandar essa proposta e fazer esse vídeo, que nada mais é do que pegar o seu celular e fazer esse vídeo assim, perfeito. Isso é um adicional para esse teu cliente. Né? E que tal se essa proposta enviada for feita com base no legal design? Né? Desenhado o que você vai fazer. É mais espetacular ainda, não melhora a percepção desse cliente? Tá? E aí eu vou revelar para vocês a pesquisa que eu acompanho há quase 15 anos. E a pesquisa pergunta, é nos Estados Unidos essa. E aí foi feita pelo FDJU no Brasil também, e a resposta é igual. Qual é o principal motivo que você contrata uma banca de advocacia? Primeiro lugar, disparado, ele conhece o meu negócio, tá? Ou então ele conhece a minha profissão. Esse é disparado em primeiro lugar. Então, conhecer o negócio do outro te ajuda de forma extraordinária na comunicação externa e no fechamento de contrato na hora que você senta para conversar com esse cliente. Né? Você mostra que conhece o segmento. Ou então você mostra que conhece a profissão de professores. Ou sua mãe foi uma professora, ou foi uma médica, ou seu pai, enfim. Esse conhecimento ajuda de maneira fantástica na hora do fechamento. Né? E é nesse ponto que muitos jovens se perdem. Eles são muito bons para dançar no TikTok. Veja, estou colocando aqui o exagero, tá? Ninguém se ofenda aqui, não. Eles exageram lá, colocam um conteúdo todo santo dia, que você até fica pensando, cara, que hora que ele faz tudo isso, né? Como é que consegue colocar tanta coisa assim, fazer tanto vídeo assim, não advoga? A resposta é muito próxima disso. Tá? Vem muito pouco cliente, eles acabam vendendo curso. Né? Tem muito pouco cliente de verdade. Tá? O que dirá cliente com causas enormes? Porque se falha na hora da negociação. Quer fazer tudo online, né? Não dá. Não dá. Algumas coisas, de fato, não dão. Então, olha para esse triângulo aqui e coloque em cada ponto desse, né, quais são os clientes que você tem. Tá? Primeira regra, nos clientes ativos, vamos tentar fazer mais negócios com ele, vai tomar um café, faz um estudo antes dele, não do direito só, mas do que está acontecendo. Eles compraram uma outra empresa, né? Aconteceu algum movimento histórico aqui. Se é um cliente pessoa física ativo teu, tem alguma outra área que ele está precisando contratar? Pode ser, pode estar endividado no banco, não é? Pode ter um amigo que foi demitido, ou um membro da família, enfim. Lembra que a maior parte dos clientes vem por indicação e do ciclo de amizades, do ciclo dos teus clientes e do ciclo dos seus parentes. Né? São esses 3 ciclos que impulsionam na pessoa física. Acontece, gente, que esse ciclo ele ainda é o principal no Brasil, no mundo todo, para ser bem sincero, no mundo todo. Mas ele tem sido muito assediado, porque, por exemplo, no Brasil, cada família brasileira tem um advogado dentro da família. Então, assim, esse universo que era vim de colega, vim de amigo, vim de familiar, pode estar sendo quebrado pelo excesso de advogados no mercado. Então, não é para deixar de fazer, você tem que intensificar esse movimento. Né? Então, se você já tem carteira ativa, vai lá e visita esses clientes. Não deixa eles serem atacados por outros escritórios, porque eles são atacados todos os dias. Tá? Outro, os clientes inativos, tenta trazer de volta para a carteira. A não ser que tenha dado um problema muito grave, mas tenta trazer de volta. 30% do teu faturamento dá para aumentar só nesses 2 pontos, tá? Melhorar o relacionamento com os clientes, oferecer coisas novas e trazer os clientes inativos de volta para a tua carteira.
tá? Ah, Bertozzi, mas eu trabalho com previdência e esse cliente é um cliente de uma vez só. Mas e os outros? E os colegas que circulam ele? Então, muitas vezes, vale a pena tomar, sim, um café se ele, por exemplo, trabalha num lugar, ou, enfim, se aposentou de algum lugar, que tem muitos funcionários ao redor dele. Por exemplo, funcionário público. Não é? Que as paredes caíram e as pessoas trabalham muito próximas uma das outras. Então, não é porque acabou aquele relacionamento, ele recebeu o valor, a ação terminou, que você não possa trazer de volta, pelo menos para fazer relacionamento e trazer novos clientes, ou seja, o network. Tá? Então, não dá para a gente falhar nas coisas que não custam dinheiro nenhum. Né? Porque isso aqui não custa dinheiro nenhum. É simplesmente montar um plano de você visitar alguns clientes, chamar outros para o teu escritório, né? Tomar esse café, fazer uma apresentação, fazer uma pequena palestra e assim por diante. Né? Então, não dá para você escapar disso daqui. Tá? E pode sim aumentar o teu faturamento. O outro, é claro, que é mais conhecido, né? Que é esse método que eu uso há muito tempo, que é o 150. O que é 150? Não é 150 seguidores nas redes sociais, tá? Todos os meses, o grande objetivo, e é um pouco cansativo, eu não vou negar, ainda mais se você for sozinho, mas se você tiver um escritório maior, pode até facilitar um pouco, embora as pessoas dos escritórios um pouco maiores não ajudam na captação também, tá? Infelizmente, isso daqui acontece em muitos lugares. Mas o objetivo é você fazer circular ao teu redor 150 pessoas. Seja cliente ativo, inativo e prospecção, lógico. Seja você dando uma palestra em algum lugar, né? Ou fazendo uma entrevista enfim, se você é trabalhista, com um diretor de RH, uma diretora de RH. Se é tributário, com executivos financeiros, por exemplo. Né? Ou um evento de gestão de construção, e aí chama alguém do mercado, ou seja, fazer circular ao teu redor, seja te ouvindo numa rádio, seja você escrevendo um artigo e sendo publicado numa mídia segmentada, seja a sua participação num podcast, como vocês estão vendo, o podcast está, sim, se tornando um fenômeno muito forte. Por que não você criar o seu podcast? Por que não? Não é? Não posso falar aqui agora o nome, porque ainda é segredo, mas tem um escritório que a gente atende, eu dei essa ideia, e eles se uniram com uma RH. Essa RH tem mais de 70, 80 mil pessoas que seguem ela, né? Ela fala para outras RHs, ou seja, é o nosso público, perfeito. E aí ela topou fazer uma dupla no podcast com a sócia principal desse escritório, mais ela, para falar de cotidiano de relações humanas do trabalho, tá? Então, veja que o podcast está se tornando um canal muito relevante de comunicação, né? Quer um exemplo? Veja lá o Flow. Flow é um bom exemplo de podcast. Embora está se espalhando demais o podcast, né? Mas eles foram meio que pioneiros aí no Brasil. Não foram os primeiros, mas foram pioneiros, porque eles trouxeram o mesmo formato do Joe Rogan. Né? Então, a ideia de conversar com pessoas diferentes, tá? Mas ali é o conceito deles, apenas para lembrar vocês que podcast, na verdade, é um videocast, tá? É o vídeo. É vocês batendo papo, né? Conversando, entrevistando ali uma determinada pessoa, não é? Que seja interessante para os teus clientes também escutá-la, e é gravado. Então, tanto é o áudio, que pode ir para o Spotify, e é de graça, como você pode também, deve sim gravar isso e colocar no seu canal no YouTube, porque o canal no YouTube é sim a ferramenta hoje mais relevante, junto com o Google Ads, tá? Então, veja, 150 pessoas pela imprensa, você pode criar um prêmio em novos talentos para jovens advogados, isso pode resolver um problema de currículo na tua banca, né? Muitos escritórios estão com poucos currículos. Eu já criei revista para escritório de advocacia, só que, claro, a temática da revista é do segmento, não é uma revista do escritório. Tá? Essa técnica é um pouquinho mais difícil de entender, embora ela seja
do macro estudo que eu chamo de marketing de permissão, né? Então, eu consigo invadir bancários se eu criar uma revista dos bancários. Só que eu não posso colocar a logomarca do meu escritório lá, certo? Claro que não, né? Mas eu posso criar essa revista sim, porque vocês podem ser donos de um restaurante, vocês podem ser donos de uma editora jurídica, vocês podem ser o que vocês quiserem. Então, você também pode ser dono de uma revista com foco em segmento. Isso é uma estratégia que eu já executei muito no Brasil, né? Eu não posso ficar dando nomes aqui, mas é isso, tá? Dá para fazer sim. Os workshops, como eu estou organizando agora, né? Por exemplo, né? E assim por diante, tá? Guias de perguntas e respostas, e-books que você possa pedir para a pessoa baixar nas suas redes sociais, não é? Ou então no teu próprio site. Então é isso, é você fazer as coisas acontecerem e girar ao teu redor, tá? Então, coloca isso em mente. Se você atingir 150 pessoas por mês, direto ou indiretamente, é muita gente ouvindo falar de você, tá? Ah, mas é por bater o nome do escritório? Não, gente. As pessoas confiam em outras pessoas, tá? No direito. Venda de serviço, você confia naquele rosto que você se acostumou a ver. Então, no marketing jurídico, a repetição é muito importante. Não é fazer um artigo, é fazer 1000 artigos ao longo de X tempo, tá? E já que está fazendo artigo, começa a programar o livro. Então, assim, é uma sequência infindável, tá? Então, você tem que fazer uma alocação do teu tempo. Digamos que você é um escritório que tem 5 sócios, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Cada sócio faz um vídeo a cada 5 semanas. Não é pedir muito, meu Deus do céu. Só que aí o escritório está batendo o sócio toda semana, porque tem 5 sócios. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Não é? Se eu sou sozinho, contrata essa garotada toda que tem aí, que faz edição de vídeo, tá? Você grava o teu vídeo na tua casa e manda o vídeo para ele fazer, né? Fazer lá a sua edição de vídeo. Tá? Então, assim, eu contratei, posso dar preço aqui, eu contratei uma pessoa para me ajudar, ela vai fazer 7 vídeos por R$750. Então, eu gravo os vídeos, mando para ele lá, ele edita para mim, coloca lá dados, se eu quiser, coloca pequenas cenas, se for mais para o lado trágico, se for mais para o lado cômico, ele pode fazer isso, e o valor é esse, quase que R$100 por um vídeo, não é? Mas bem editado. Se for fechar um pacote melhor, o preço vai baixando. Então, tem inúmeras variedades aqui, tá? E aí, esse vídeo pode ser impulsionado no Google Ads, no Facebook e especialmente no YouTube, tá? Então, não adianta criar um canal do escritório, tá? É perda de tempo. É perda de tempo. Você criar lá, pode pegar lá os maiores escritórios do Brasil. Repare que é um fracasso tremendo. É tremendo o fracasso. Por quê? Ah, canal Pinheiro Neto. Não dá ninguém, gente. As pessoas não querem escutar sobre o escritório, elas querem escutar sobre o quê? Sobre a matéria emocional que pega nela. Então, é direito de família, cria um canal na área de família, tá? Onde você vai dar opiniões, trazer casos. Já temos bons exemplos disso no mundo do direito, né? Se for na área empresarial, então pega alguma coisa específica do mercado empresarial. É societário? Então, não é direito, não é canal direito societário, porque não está certo. Canal empreendedorismo, beleza? E aí você pode ser o apresentador, você pode dividir com o teu sócio, com a tua sócia, enfim, gente, é isso. É sair do lugar comum. As pessoas querem criar perfil nas redes sociais com o nome do escritório e acham que isso vai bombar. Não vai bombar no teu perfil se você fizer esse esforço de fazer vídeos, tá? Mudou o algoritmo do Instagram, o Facebook já decaiu totalmente, não vou ficar aqui batendo em morto, não, né? Mas o Facebook Vídeos é interessante, o YouTube nem se fala, então, para mim, é a principal ferramenta, porque já que você vai gravar um vídeo para o teu público-alvo, não fique me fazendo vídeo só para o meio do direito, a não ser que você queira vender curso
ou queira reforçar o nome da tua banca no meio jurídico, mas preferencialmente no teu mercado. Então, se eu trabalho para construtoras, vou fazer vídeo para construtoras, tá? Pegando casos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos ou na Europa, até para não se comprometer com casos no Brasil, né? Então, 10 operários estavam numa obra, a obra, infelizmente, um tubo de 1 tonelada cai lá de cima, sei lá. Então, contando o caso para atrair as pessoas que são daquele mercado. Agora, imaginar que vai criar um canal do próprio escritório, né? Sei lá, canal Cellen Bertozzi, você tem um limite ali. As pessoas não querem. Elas querem que o rosto, aquele rosto confiável, seja a pessoa que conduza para fazer uma escolha, para esclarecer uma dúvida e assim por diante. Você pode criar canal dos professores, canal do segurança, vigilante, né? Não que, não, aí não, né? Que vocês vão querer botar o Batman, né? Canal do vigilante, não. Enfim, canal para segurança. Gente, é ser criativo olhando para a tua carteira. Então, qual é a carteira predominante? É essa daqui, Bertozzi. Então, é fazer isso. Não adianta me criar canal com o nome do escritório. Espero que ficou bem claro para vocês que isso não funciona, tá? Então, cria coisas diferentes. Você no Instagram, você pode ter quantos canais você quiser, tá? Pode ter. Eu estou testando um novo canal, por exemplo, ver o que dá. Eu já registrei @marketing jurídico preditivo. Nós temos lá o da Cellen Bertozzi, tem o meu, tem da minha sócia, tem todos os meus consultores. Estou criando um agora novo também, com foco na minha outra obra, né, que eu também sou romancista e tal. Enfim, então você pode ser dono de canais diferentes. Então, concentra no assunto, não no teu escritório, tá? É isso. Imprensa. Imprensa sempre é muito interessante, tá? Então, o meu desafio para vocês, né, e é um desafio que eu tenho feito, e muita gente não consegue executar, porque normalmente não tem tempo, né? E por isso que eu bato muito na tecla da gestão do tempo, né? O quanto isso é relevante no direito, né? Se você me der 30 minutos por dia, só 30, para fazer o que eu estou pedindo, você vai ver uma mudança muito forte na história do teu escritório, né? Então, primeiro fazer essas análises, descobrir o teu público-alvo, compreender, bater na mesa qual que vai ser, não é? Ou até 3 segmentos principais, né? Seja 3 profissões ou 3 tipos de negócios empresariais, e bater na tecla desse jeito aqui. Faz um primeiro começo, com 7 vídeos, por exemplo, tá? Então, se eu estou vendendo trabalhista empresarial, os meus vídeos têm por alvo gestores de recursos humanos. Ponto final. É eles que ajudam a contratar, né? Se é societário, já falei, canal do empreendedor, né? Qual o contato, Ricardo? Só me responde aí que eu te falo. Edição de vídeo, edição de vídeo. Não, pode deixar. Passo sim. Eu passo para a Jennifer te passar, porque agora eu não tenho como... Eu não lembro, assim, dos detalhes. Mas assim, muitas vezes nós fizemos vídeos nós mesmos, né? Não tinha como contratar, né? Então, por exemplo, 7 vídeos, 7 artigos, né? Desenvolve 7 ideias. Olha para o dia a dia do escritório, quais são as principais dúvidas que aparecem, que os clientes te procuram. Essa e essa. Pronto. Você já tem os 7 temas principais para começar, pelo menos, não é? Você pode fazer 7 postagens também, não no Face, né? Está errado aquilo ali. Se você é um escritório empresarial, onde você tem que postar? No LinkedIn, tá? Instagram é mais para o teu dia a dia lá, enfim, sei lá, tá? Mas para a construção de autoridade, ainda é imprensa, palestra, livro, artigo e LinkedIn, tá? Para quem é empresarial. Para a pessoa física, era o Facebook, que está morrendo, acabou se dividindo entre YouTube com o Instagram, não é? Mas e o TikTok? O TikTok é para os jovenzinhos lá se divertirem, não é? Mas para escritório sério não tem espaço para isso, não, né?
Muita gente Rodrigo, fica me perguntando. Pois não. eu vejo advogado fazendo dancinha no TikTok e me dá até vergonha, sabia? Mas sabe o que acontece, Ricardo? A maioria das pessoas não faz isso, né? Mas pelo tipo de profissão que nós temos, as pessoas nos respondem. Eu perguntei, aí, o que deu? Nada. Ah, legal. Deu curtida, geralmente de outros advogados jovens que não tem muito o que ofertar, né? Tem, sim, um tipo de dancinha, né, que não é nem uma dancinha, mas é aquele lance de fazer isso, que eu não gosto, ponto final. Eu sou realmente chato com essas coisas, né? Mas Eu acho que é muito advogado tem raro. que manter o mínimo de compostura, principalmente quando você está falando de algum assunto. Tem que ser sério, né? Você não precisa ser muito técnico no linguajar, mas você tem que passar a informação correta, concisa e precisa. Não fazer dancinha. Exato. Assim, dá certo para muitas coisas, sabe? Dá certo para político, dá certo para... Agora, é só olhar médico, né? Médico, você vê um médico fazendo isso, você já começa, ih, cara, esse cara não é para mim, não, bicho. Ele já descarta 50 mil, assim, 250 mil horas de estudo, ele joga fora fazendo isso, né? Veja, não é que a advocacia não pode tudo, existe uma codificação. Dá para a gente usar as redes sociais de maneira criativa, claro que dá, sabe? Você pode inserir pequenas cenas ali, você pode ter... Aliás, eu recomendo até que a pessoa que vai fazer edição seja alguém jovem, porque a linguagem é mais dinâmica, não é? Nós gravamos o vídeo e aí ele pode inserir algumas coisas legais, tal, não é? Uma vez eu fiz um vídeo sobre o fim da advocacia, né, do Richard Suits, lançou aquele livro nos Estados Unidos, né? Na verdade não é bem essa, a tese não é bem essa que vai acabar, não era isso, né? Mas chama atenção, vende um monte de livro, gera polêmica, que é o que o cara queria. Eu fiz um vídeo desse, brincando com explosão, fazendo um monte de pequenas inserções, mas quem fez era mais jovem, então, assim, eu não teria aquelas mesmas ideias e ficou uma composição legal, né? Mas o principal é passar um vídeo. Tem muita gente que é animada, divertida na hora de falar, perfeito. Não pode confundir E essa diversão fazendo, em falar e explicar as coisas com dançar e exagerar, né? fazendo uma colocação aqui, Claro, vocês estão me ouvindo bem? então, sim. Realmente existe um viés, parece que todo mundo começa a fazer, tem um efeito manada e as pessoas acham que dá certo. Mas eu acho que mais importante do que fazer isso e ser um problema fazer ou não é o pós, porque realmente consegue chamar muita atenção. E isso é um ponto gigantesco, importante para o marketing em si, de forma geral. Mas e depois? Gera interesse? Não gera? É o que você está falando. A Então, pessoa presta atenção e acaba eu nisso. gosto de ir mais a fundo e Curtida perguntar... não dá dinheiro. Oi? Curtida não dá dinheiro. Não, Exatamente. não. E mesmo a nova moeda, que é o engajamento, ele realmente ele funciona para muita coisa, né? Para celebridades, para influenciadores. Claro que existe espaço para você ter influenciadores de direito. O maior do Brasil tem 600 mil seguidores e é só direito de família. Bem o que eu disse. Ele pegou, bate na tecla, ele fala sobre direito de família de um jeito leve, mas não tem dança, nada disso. Ele faz o trabalho dele e acabou que pegou, né? Funcionou bem, ele conseguiu fazer esse movimento, não é? Mas dessa imensidão de gente, vai ter lá um 0,001% que vai contratar, né? Você tem muito contrato muito baratinho, porque você pede autoridade ao fazer isso, não é? Mas vem uma quantidade ali, aí uma decisão, enfim. Mas escritório sério que eu tenho acompanhado, não existe isso. Não lembro. Não lembro. Já são mais de 900, não é? Nunca tive um cliente assim que faça isso, que não seja uma brincadeira no perfil pessoal, né? Mas não pensando em vender um direito, vender uma área e tal. Quem perguntou do Clubhouse, olha que interessante, né? O Clubhouse foi uma rede social que chegou assim,
de maneira avassaladora no Brasil. Fui eu, por áudio. Bertozzi. Oi? Fui eu que perguntei. Mas sim. o Alexandre muito gentilmente me respondeu. Mas... o Clubhouse já morreu, né? Ele era aquela ideia do podcast, só que era a sala, não, assim, você era o dono da sala, mas todo mundo falava, todo mundo se metia, virava discussão, a ideia é muito boa, não é? Só que já morreu, né? Morreu muito rápido, aliás. Mal deu tempo, né? Morreu tão rápido que eu nunca ouvi falar. Não é? Morreu muito rápido, porque no começo bombou demais, chegou a ultrapassar TikTok em baixar o aplicativo, e aí morreu, porque as pessoas não têm paciência de ficar ouvindo conteúdo, né? Mas eu gosto de e-book, de ficar... E-book não, né? Ficar escutando audiobook e tal, tá. Mas muita gente não tem saco para isso, não, e gosta de consumir conteúdo de outro jeito, né? Agora, por que eu estou batendo muito nessa tecla aqui? É porque as pessoas, de fato, mudaram o comportamento na pandemia e estão realmente acessando muito o celular, estão realmente consumindo conteúdo por celular, e estão largando as mídias tradicionais. Então, isso não quer dizer que se fazer um artigo na Folha de São Paulo, no caderno de economia, seja ruim. Não, não é. Tá? Ou então, na pequenas empresas e grandes negócios, ou num veículo que tenha os professores, tem revistas, né, com foco em professores. Você sair numa matéria lá, claro que é importante, ou num sindicato de empresas. Na real, é o conjunto de tudo isso. Né? Então, sendo bem objetivo, o que traz cliente de verdade é falar e escrever. Ainda é isso, não mudou muito. Porque você que escreve bem pode criar o teu roteiro, tá? Criar suas apresentações. As maiores advogadas, os maiores advogados desse país fazem a mesma coisa. Eles dão palestras, eles, quando não são chamados, eles que criam os temas e depois começam a chamar os outros, não é? Escrevem livros, fazem artigos, acabam, por causa desses movimentos, são chamados para dar opinião na mídia, e aí começa a se configurar uma autoridade. Tá? A autoridade na rede social ela é muito efêmera, mas você pode sim criar autoridade no mundo real e autoridade no mundo digital, e um ajudar o outro, tá? Ou só reforçar o outro. Mas a exceção de poucos perfis que trazem algum resultado financeiro, a maioria não funciona, mas funciona do jeito que eu estou dizendo. Eu quero ser muito sutil no que eu vou dizer, que é esconder a estratégia, tá? Não sei se ficou claro para todo mundo, né? Então, assim, já teve cliente meu que lançou uma revista para professores, ok? Essa revista foi colocado eles como pessoa física. Então, diretores da revista, sei lá, Lara Selen, Rodrigo Bertozzi. Pronto. Não é do escritório. Só que, claro, é um ataque. Tá? É marketing de permissão puro. Hoje seria um site, hoje seria uma revista digital, hoje não cabe mais uma revista física. Tá? Mas eu usei muito esse expediente, mas mais do que vocês imaginam. Tá? Então, nós criamos os canais para o público-alvo, e esses canais podem ser em vídeo, pode ser em revista, pode ser em podcast, pode ser, enfim, falar para o público. Agora, quando você olha para a maioria das carreiras jurídicas, para quem que eles escrevem, para quem que eles falam, para o próprio meio jurídico. Se nós fôssemos colocar numa equação o que é mais importante, eu diria que, se nós estamos buscando clientes, eu colocaria 80% de tudo que você escreve, tudo que você fala, para o público que te contrata, já que você já escutou eu falar sobre a análise da carteira de clientes, né? E uns 20% para o público jurídico. Se você quer buscar autoridade no mundo jurídico, você muda essa inversão, vai para a OAB e dá lá suas palestras e dá lá seu conhecimento para outros advogados. Não é errado, é só uma questão de momento de fazer isso, né? Se o escritório está bem financeiramente, está bem de cliente, não precisa de nada disso, então vai lá, enfim, né? Se joga lá na OAB ou então em outras entidades. Eu já prefiro o movimento 80-20 quando precisa de cliente. Vou ser mais enfático. Qual é a estratégia que mais traz cliente no curto prazo? São eventos. Não adianta discutir comigo sobre isso.
Não adianta, sabe? Você pode colocar 50 outdoors numa cidade e não vai dar nada, além de ser proibido, né? Claro, vai dar um processo ético. Mas não é assim, né? Então, quando você começa a falar para o teu público, tá? Na linguagem dele, dando exemplos dele, é muito mais lógico do que ligar para 200 empresas e tentar lá fazer reunião. Não só você não vai ser aceito, não é? Vai ser, se conseguir 2 ou 3, como também vai ser ainda maltratado, porque ninguém te chamou lá. Então, eu gosto muito da estratégia de atração. Eu atraio as pessoas para onde eu quero, e aí eu faço o segundo movimento, que é o pós-evento. E aí sim, as redes sociais agora vão funcionar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estou organizando o Workshop Experience, né? Esse evento bem grande sobre marketing jurídico, todas as variantes do marketing jurídico. Pois bem, eu chamei palestrantes para esse evento, parte deles por interesse também de fazer relacionamento, de aprender também com eles, parte de pessoas que eu também conheço, são muito boas, né? Mas aí já ficou muito grande o evento. Beleza, tudo bem, eu sei coordenar evento grande, não sou preocupado com isso, tá? Mas um escritório que não tem essa habilidade, não, começa pequeno, faz eventos menores, faz eventos online, que nem esse daqui, não é? Chama alguém do mercado para conversar. Então, não é ter 2 advogados falando para um público de empresários. É 2 empresários e você sendo o bate-bola para falar para aquele público. Se eu quero falar, já que eu falei professores, se eu quero falar para professores, qual é a principal matéria que os professores mais estão reclamando? Ansiedade, depressão e estresse em sala de aula. Então, que assunto que é? Ansiedade, depressão e estresse em sala de aula. Traz uma psicóloga ou um psicólogo. Então, não é difícil criar essas coisas. Precisa ter vontade, planejar e executar. Então, quanto mais você faz as pessoas girarem ao teu redor, melhor. E aí sim, você vai divulgar o evento, aí sim entra as redes sociais, não é? Por exemplo, quando eu fiz a combinação YouTube com o Google Ads, aí gravei um vídeo, a Lara gravou outro e a Camila gravou outro. Esses 3 vídeos me trouxeram 50 inscrições em 3, 4 dias só, tá? Por quê? Porque eles foram impulsionados. Então, veja, eu estou indo para uma parte muito interessante, que é criar os vídeos na linguagem do meu público, é o público jurídico. Então, eu estou falando com a linguagem que é de vocês, né? E 2, impulsionar esses vídeos via Google Ads e YouTube, tá? E aí você pega e coloca, enfim, nas outras redes sociais para falar, entendeu? Mas medindo o resultado real é essa equação aqui. Tá? Eu estou investindo algo em torno de R$2.000 em tráfego. Não é? Você também pode criar uma landing page. Então, uma landing page, se vocês digitarem aí marketingjurídicototal.com.br, é uma landing page. Tá lá, aquilo é uma landing page. Tá? Aquilo é feita para aquele momento. Você pode criar uma landing page para professores, uma landing page para a empresa do agronegócio. E assim vai indo. Então, a variante do marketing jurídico, ela está diretamente ligada a qual é o perfil de cliente que vocês escolheram, né? Então, essa ideia de vocês criarem os conteúdos com foco em quem vai contratar é tudo, né? E também ter o conjunto de palavras no Google. Então, a pessoa, o primeiro movimento dela é digitar no Google. Então, tenha no Google as palavras-chave que as pessoas te procuram para, na hora de... Se é lá, fui demitido. Fui demitido é o conjunto de palavras no direito que é o mais caro que tem, né? Que é um leilão dentro do Google. E não é para você fazer. Contrata uma pessoa ali, um jovem que está começando, para ele fazer. Então, se é direito de família, ali, vou me divorciar, né? Enfim, quero me aposentar, sabe? Então, as pessoas digitam aquilo, e se está no momento da campanha, se você comprou aquelas palavras-chave para a tua região, né? O teu escritório sai em primeiro nessa busca.
E ela é interessante, sim. Na empresarial, isso já é mais difícil, tá? Na empresarial, geralmente é por indicação, geralmente a consciência é muito grande, né? Tiago, o importante, na verdade, é compreender que o direito ele é uma matéria completamente diferente e só tem parâmetro na medicina, né? Então, não tem outra profissão. Arquitetura, não tem, é diferente, né? Engenharia química, também não tem, é diferente. O direito, não. O direito, ele vem de um status, ele vem de uma digamos, de uma seriedade, e tem regramento, lógico, né, no Código de Ética. Tudo que eu falei aqui está dentro da codificação. Então, o escritório, né, a maneira de se vender o direito, ela continua muito parecida de 40, 50, 100 anos atrás. Né? Ela é muito parecida com como se fazia. A única diferença é que a gente está usando as redes sociais para ajudar. Né? Só isso. Agora, como foi que eu disse, criar canais do escritório, uma das coisas mais assim que eu não recomendo, né? É criar por assunto, senão você vai ver só decepção, né? As pessoas ficam muito chateadas, né? Site que não dá, enfim, mesmo indexado, mas, poxa, Bertozzi, por que ninguém clica no site? Tem campanha vinculante ali? Tem algo que foi feito? Ou então, tem o teu site do teu escritório, por exemplo, e faz um para supermercados, faz uma landing page, não é, com foco em supermercadista, RH, por exemplo, se for a matéria, e assim por diante. Porque fora disso, as pessoas eles são diferentes, né? É muito mais fácil, se eu quisesse vender um produto, do que vender um serviço, especialmente do direito. É muito mais difícil. Então, por isso que é tão difícil vender a área do direito, porque ele é uma venda muito complexa, embora você tenha que simplificar essa complexidade, como eu disse, usando o legal designer, usando o vídeo, né? Dando as palestras. Agora, quer captar cliente, é dar palestra e depois fazer o pós-evento. É o que eu mais vi nesses mais de 900 escritórios que eu atuei em marketing jurídico. Né? É o que mais funciona. Boa gestão da carteira de clientes, incessantemente se tornar a escritora e o escritor daquele segmento e o palestrante ou a palestrante desse segmento. E aí, com o tempo, você começa a ser chamado naturalmente para os grandes eventos. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Patrícia Peck é um bom exemplo de quem escolheu um segmento para trabalhar, bate nele insistentemente, não é? Que é o direito digital, direito das novas tecnologias. Ela conversa no mesmo nível que a garotada que programa, que faz os algoritmos, que são donos de startups, e assim ela construiu o nome dela. Tá? O nome dela só vazou para o grande público porque ela tem assessoria de imprensa muito boa, na qual posicionou o nome dela nas grandes mídias como a pessoa que mais entende do setor digital. E aí ela, de maneira muito inteligente, lançou uma série de e-books com foco em crianças e adolescentes. Aquilo não foi para buscar cliente, aquilo foi para colocar o nome na grande mídia. Está claro para vocês isso, não? É muito legal essa estratégia lá. Eu trabalhei lá. É muito legal. Então, essa sacada que foi dela foi construir o nome para gerar autoridade na grande mídia. Porque isso é notícia, não é? Olha, aqui temos a doutora Patrícia Peck, vem falar aqui a respeito de como é que ele lida com as questões digitais com seu filho, com a sua filha. É isso que aconteceu. Tá? Enquanto que no escritório se marretava fortemente no mesmo segmento, dando palestras, escrevendo livro, fazendo artigos, não é? Fazendo aquele perfil de pessoas girando ao redor dela que traz clientes. É isso, essa é uma receita de sucesso. Não tem outra. Né? Então, é escrever e falar. E aí, claro, já que você fez o artigo,
Pega esse artigo, transforma como se fosse num roteiro e faz o vídeo. Já que fez o artigo, cria o primeiro capítulo do teu livro. Já que fez o artigo, faz uma pauta e manda para o teu assessor de imprensa. Então, se você é pequeno, okay, uma boa estratégia é você ter uma assessoria de imprensa. E tem para todos os bolsos, tá? Antes que você me diga, é muito caro, você já pesquisou o valor? Tem para todos os bolsos e tem também automatizado. Tem um site chamado Comunique-se, tá? Ele dispara o material para 3.500 jornalistas. É R$300 por mês, se não me engano. Tá? E aí você pode pagar uma consultoria, enfim, de um jornalista deles, a parte lá, que ele pode te ajudar a montar aquilo. Estou falando aqui, para quem não tem condição financeira, tal, tem essa possibilidade. Para quem tem, aonde que você vai contratar um assessor de imprensa se você é do Piauí? Em São Paulo, não é no Piauí. Se você está no Rio Grande do Sul, aí é no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é bairrismo. É bairrismo. Mas muitos escritórios fazem um movimento duplo. Tem um assessor no Rio Grande do Sul e tem um assessor em São Paulo. Por que São Paulo? Porque lá estão os maiores veículos, não é, que geram autoridade para você. Então, é isso, gente. É startar as coisas, é começar as coisas e sempre lembrando, respeitando o código de ética, respeitando tudo que a gente tem ao longo desses anos todos, não é? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer hoje. Espero ver vocês no nosso evento, não é? Nosso evento que vai chegar aí com bastante força. Lá vocês vão ver o quão variado é esse universo, né? É impressionante o quão variado é o mercado, né? Então, assim, deixa eu só fechar aqui o meu material. Pronto. Vocês vão ver que, assim, um exemplo bacana, né? Animação 3D. Não sei se algum de vocês já usou esse material, mas está entre as minhas palestrantes, a Andressa, que é é a CEO fundadora da 3D View, tá? E lá ela mostra várias aplicações, já está sendo utilizado em tribunais, né, da animação 3D. Nos Estados Unidos não é nenhuma novidade, nem na área penal é uma grande novidade, mas a aplicação em outras áreas do direito é muito legal, gente. Infortunística, acidentes de trabalho e uma série de outras, não é? Caminhão que, sei lá, caiu a carga química num lago, você consegue provar a contaminação desse lago com animação 3D. Então, assim, é incrível as possibilidades, tá? E isso está dentro do escopo do marketing jurídico, do legal design. Então, as pessoas são mais visuais, logo você tem que aprender um pouquinho de legal design. Caramba, Bertozzi, é coisa pra caramba. É e não é. Se você adotar essa fórmula que eu uso há anos, que é pegar pelo menos de 15 minutos a 30 minutos por dia e parar para estudar o marketing jurídico e executar as coisas, você vai ver como muda o seu escritório. Tá? 30 minutos é tempo paca. É pouco tempo ao longo de um dia, mas é muito tempo quando você joga isso no escopo de um ano. Tá? É muito tempo. Então, é isso. Vocês foram ensinados na faculdade a olhar só para a parte técnica. E aí, quando vai para o mundo real, é muito complicado, porque não foi ensinado a gerir, não foi ensinado a construir estratégia de comunicação, basicamente era aquilo ali. Não é? É sair, uma certa, sendo bem grosseiro, tá? Sair genérico. Né? Sair genérico de dentro da universidade, aí você vai buscar a tua hiperespecialidade. Não é? Então, no mundo como está hoje, o teu escritório pode até ser 5, 6 áreas, mas cada área tem que ter o seu especialista. Tá? Não adianta fugir dessa lógica. Mas, Bertozzi, comigo ainda dá certo. Eu faço... Isso é comum, escutei semana passada. Eu faço trabalhista, eu faço contratual, eu faço imobiliário, eu faço bancário, certo. Mas quanto disso dá dinheiro de verdade? Então, olha para o segmento, para a área do direito que mais está gerando faturamento, se dedica a ela. E aí você pode ter parceiros para as outras áreas, você pode ter uma equipe na outra área e assim por diante. Né?
Não, mas ó, vou dar outra questão que eu mais escuto. Tá? Mas como é que eu vou fazer essa transição se o cliente só me quer? Ué, cobrando mais caro. É isso. Só que você tem que construir autoridade primeiro. Não adianta ter um escritório sem autoridade na área, não é? Sendo genérico, e querer fazer essa transição do dia para a noite. Não dá. Então, com o passar do tempo, você vai mudando para aquela hiperespecialidade do direito, você se torna a referência nessa autoridade, vai treinando a equipe e vai mostrando para os clientes, olha, eu sou Bertozzi, enfim, digamos aqui que eu estivesse no escritório de advocacia, e eu tenho aqui a minha sócia Lara, que acabou de começar. Estou brincando, né? Se a Lara escutar isso, vai me dar uma cacetada na cabeça. Imaginando, enfim, ou então um consultor meu, olha, nessa área aqui, de controladoria, eu, sinceramente, eu não sou bom nisso. Ela é a melhor pessoa. Entende? Então, essa lógica dentro da advocacia é muito parecido, que é passar... Então, a outra pergunta que eu faço, como é que tanto escritório conseguiu crescer? Né? Lembrando que 97% dos escritórios brasileiros têm até 5 advogados. Tá? Só 3% tem mais do que 5 advogados. Então, não é nenhum problema nós tivermos um escritório pequeno, ou que está começando, ou que já está há muito tempo, mas ainda não cresceu tanto. Não tem problema, né? Faz parte. Agora, o que não pode fazer parte é você passar anos sobrecarregado por serviço e não consegue sair desse escopo. Aí sim é um problema de gestão e principalmente de marketing, porque, sendo bem sincero, primeiro que entra o dinheiro, e aí parte desse dinheiro você aplica para contratar pessoas e para investir melhor no teu escritório. Então, se você está em dúvida o que contratar, se organiza primeiro o teu escritório e depois sai para caçar cliente? Não. Caçar cliente é sempre uma atividade que todo mês tem que ser feita, não é? Satisfazer os clientes que já estão no escritório, puxar cliente inativo para dentro de novo e prospectar. Isso não pode parar nunca, sabe? Ah, é cansativo. Ter sucesso é cansativo, tá? E dá para fazer tudo isso dentro das 4 linhas, tá? Sem ficar trabalhando 14, 15 horas. Se você trabalha 14, 15 horas, alguma coisa está errada no teu projeto. Talvez já dê para você delegar algumas atividades para outra pessoa. Escritórios maiores têm outros tipos de problema, tá? Custo muito alto, tem problemas com manutenção de equipe. Gente, tudo dá trabalho, pequeno, médio e grande, tá? E as megas bancas também. Então, não se preocupem com essas coisas. Se preocupem em, de fato, trazer cliente para o escritório, girar receita e aí investir, tá? A melhor dica que eu posso dar para vocês é uma dica que eu uso na prática e tem dado muito certo. Vamos fazer um acordo aqui entre nós? A partir de hoje, ou melhor, a partir da próxima segunda-feira, todo o dinheiro que entrar no escritório, tá? Novo, dinheiro novo, tá? Dinheiro velho não, porque ele já tem destino. Seria errado da minha parte tributar o dinheiro velho. Mas tudo que entrar de novo, separa 10% para um fundo de reserva, tá? E esse fundo de reserva vai ser investimento em novas pessoas, investimento em marketing, investimento em, sei lá, consultoria ou cursos, enfim. Tá? E aí você trabalha com o próprio dinheiro do escritório, fazendo ele crescer. Se você quer contratar uma advogada ou um advogado pleno, tá? E ele custa 5 mil, você tem que guardar pelo menos 15 mil reais para contratar essa pessoa. Tá? Por quê que esse cálculo é verdade? Porque uma pessoa leva 3 meses para aprender as atividades do teu escritório. Então, dá para crescer sem sobrecarregar o teu caixa. O maior custo de um escritório de advocacia é folha de pagamento. Então, dá para você planejar isso. Então, quando você está tirando o dinheiro do fundo, tá? Pagou o primeiro mês, pagou o segundo, pagou o terceiro. No terceiro mês, o processo de delegação de trabalho já tem que estar perfeito. Você já tem que ter delegado boa parte do teu serviço, pelo menos o serviço delegável, para esse outro. E aí, o que você vai fazer com o tempo que sobra? Atacar mercado, trazer novos clientes e a roda continua. É assim que se cresce uma banca na prática, tá? É assim que acontece, tá? Então, esse é um baita conselho que eu estou dando para vocês.
Bom, gente, olha, já deu, né? Já estou há bastante tempo já aqui com todo mundo. Venham aí para o nosso evento, vai ser um prazer enorme estar com vocês. Vocês vão ver as inúmeras variantes, e o legal desse evento é que eu trouxe vários escritórios para trazer casos da vida deles, né? Eu trouxe escritório empresarial médio, empresarial grande, empresarial pequeno. Trouxe pessoa física e trouxe sindical, pequeno e médio. Então, vocês vão ver qual for a chave de virada, o que aconteceu, em que momento que eles acabaram crescendo. Né? E são escritórios que começaram bem pequenininho, e hoje são escritórios, alguns têm 70 advogados, outros têm 30, têm 20, têm 10. O que aconteceu? Isso que a gente vai ouvir, além das palestras estratégicas e técnicas do marketing jurídico, tá bom? Gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, vai no meu @Rodrigo Bertozzi, me pergunta lá, estou sempre à disposição. Até a próxima, então, gente. Espero vê-los no evento, tá bom? Até mais.